1995, em um bar de St. Louis, a doutora Monica Moore, da Webster University, equipada com um cronômetro, fazia uma observação que estava prestes a redefinir para sempre nossa compreensão da linguagem corporal feminina. Ela havia se proposto a uma tarefa inédita: catalogar cientificamente cada microexpressão e gesto que as mulheres exibiam quando estavam genuinamente excitadas, em contraste com quando estavam apenas sendo cordiais. Após 300 horas de meticulosa observação em bares, cafés e eventos sociais, Moore documentou mais de 52 comportamentos distintos. Contudo, ao analisar os dados, deparou-se com algo que a deixou absolutamente perplexa. Havia um conjunto de 13 sinais específicos que emergiam exclusivamente quando as mulheres sentiam desejo real. Não um mero interesse casual, mas um desejo sexual autêntico. O mais chocante era que esses 13 comportamentos eram radicalmente diferentes dos sinais de atração ensinados em todos os manuais de sedução. Na verdade, alguns dos indicadores mais potentes de desejo feminino eram o exato oposto do que os homens foram condicionados a procurar. Intrigada, Moore expandiu sua pesquisa para 4 países distintos. Os resultados foram consistentes. Mulheres alemãs, brasileiras, japonesas e americanas exibiam precisamente os mesmos 13 sinais ao sentirem desejo, independentemente de sua cultura ou personalidade. De forma impactante, Moore havia desvendado um código universal do desejo feminino, sinais involuntários emitidos pelo cérebro reptiliano feminino quando em modo de desejo sexual, totalmente dissociados dos sinais sociais conscientes que as mulheres conseguem controlar. Mas o que Moore havia descoberto de tão específico que conseguia diferenciar cortesia feminina de desejo genuíno com uma precisão de 93%? O que ela identificou foi a distinção fundamental entre os sinais do cérebro consciente, que as mulheres podem simular ou reprimir, e os sinais do sistema nervoso autônomo, que são involuntários quando há excitação verdadeira. Estes 13 sinais não são passíveis de falsificação, pois surgem de processos neuroquímicos que ocorrem durante a excitação. Hoje vou lhe revelar esses exatos 13 sinais que Moore documentou, atualizados com mais 15 anos de pesquisa em neurociência do desejo. Não se trata de teorias românticas, mas de indicadores biológicos que operam independentemente do que ela verbaliza. Se você já confundiu a amabilidade de uma mulher com interesse romântico, este conteúdo é para você. Se já desperdiçou chances por não identificar quando uma mulher estava genuinamente excitada, isto é definitivamente para você. Se deseja compreender a diferença entre polidez social e desejo real, irmão, isto irá recalibrar completamente seu radar masculino. Veja bem, o erro fundamental é que a maioria de nós confunde sinais sociais conscientes com indicadores involuntários de excitação. É como confundir o cardápio de um restaurante com a refeição em si. Ambos tratam de comida, mas apenas um de fato o alimenta. É o caso daquele amigo que acredita que, por uma mulher lhe sorrir e manter contato visual, ela está obviamente interessada, sem perceber que está interpretando cortesia profissional como desejo sexual. Ou como o Roberto, que pensa que todas as garçonetes estão apaixonadas por ele devido à sua simpatia, ignorando a enorme diferença entre atendimento ao cliente e excitação genuína. O equívoco catastrófico é presumir que as mulheres expressam desejo da mesma forma evidente que nós. Como escreveu o filósofo estoico Marco Aurélio, tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Em nosso contexto, tudo o que interpretamos como sinais de atração pode ser apenas projeções masculinas, não a realidade do estado interno feminino. A neurociência oculta do desejo feminino. A descoberta de Moore que alterou tudo. A doutora Monica Moore, hoje professora emérita de psicologia na Webster University, publicou sua pesquisa original na Ethology and Sociobiology, mas nunca revelou integralmente os 13 sinais mais específicos. Numa entrevista de 2010 à revista Psychology Today, Moore esclareceu o motivo. Encontramos sinais tão específicos e consistentes que temíamos que fossem mal utilizados. Mas também percebemos que a maioria dos homens é completamente cega a esses sinais.
o que gera mal-entendidos massivos em ambas as direções. A diferença crucial: cortesia versus desejo. Moore descobriu que as mulheres operam em dois modos neurológicos totalmente distintos. O modo social consciente, controlado pelo córtex pré-frontal, que inclui sorrisos intencionais, contato visual educado e gestos deliberados. Este modo pode ser simulado ou modulado conscientemente. E o modo de excitação autônoma, governado pelo sistema nervoso simpático e por estruturas cerebrais primitivas, que engloba alterações fisiológicas involuntárias que surgem apenas durante a excitação genuína. Como explica Moore, os sinais do modo social podem significar qualquer coisa, de profissionalismo à cordialidade. Os sinais do modo de excitação só se manifestam quando há desejo real. Os 13 sinais universais de desejo. Sinal 1. A dilatação pupilar sustentada. O primeiro sinal documentado por Moore é a dilatação das pupilas que se mantém mesmo em locais bem iluminados. Durante a excitação, o sistema nervoso simpático dilata as pupilas, independentemente da luz. Como identificar? As pupilas dela parecem visivelmente maiores do que o normal para a iluminação do local. E essa dilatação é contínua, não momentânea. Porque é irrefutável. A dilatação pupilar por excitação é totalmente involuntária e não pode ser falsificada. Sinal 2. O reflexo de deglutição aumentado. Moore notou que mulheres em estado de excitação engolem saliva com uma frequência maior, a cada 30 a 45 segundos, aproximadamente. Como identificar? Você percebe que ela engole frequentemente durante a conversa, principalmente quando olha diretamente para você. Por que ocorre? A excitação eleva a produção de saliva e a tensão na garganta, resultando em deglutição mais frequente. Sinal 3. A respiração torácica alta. Durante o desejo, as mulheres, de forma inconsciente, passam a usar uma respiração torácica alta, em vez da respiração abdominal normal. Como identificar? O peito dela sobe e desce mais visivelmente que o abdômen ao respirar. Por que é significativo? Essa alteração respiratória só acontece em estados de excitação ou estresse intenso. Sinal 4. O toque autoconfortante específico. Moore identificou padrões de autotoque que surgem unicamente durante a excitação. Tocar o pescoço, acariciar o braço, ou passar os dedos pelo cabelo de forma rítmica. Como identificar? Música. Esses toques são lentos, sensuais e repetitivos, distintos do nervosismo, que é rápido e errático. Por que ocorre? Durante a excitação, o cérebro busca estímulo tátil adicional, levando a autocarícias inconscientes. Sinal 5. A postura de abertura pélvica. Um dos sinais mais reveladores. Durante o desejo, as mulheres inconscientemente direcionam sua pelvis para o objeto de seu desejo. Como identificar? O corpo dela se posiciona de modo que a pelvis aponte diretamente para você, mesmo que o tronco esteja virado. Por que é poderoso? Essa orientação é completamente involuntária e controlada por centros cerebrais primitivos. Sinal 6. O fenômeno de sincronização respiratória. Moore documentou que mulheres excitadas sincronizam, sem perceber, sua respiração com a do homem que as atrai. Como identificar? Se você alterar deliberadamente seu ritmo respiratório, ela inconscientemente ajustará o dela para corresponder. Por que é irrefutável? A sincronia respiratória só ocorre entre pessoas que vivenciam uma conexão intensa. Sinal 7. O rubor dérmico específico. Durante a excitação, as mulheres desenvolvem um rubor em áreas específicas: pescoço, colo superior e, ocasionalmente, bochechas, causado pela vasodilatação. Como identificar? Uma vermelhidão sutil visível nessas áreas, especialmente em mulheres de pele clara. Por que ocorre? A excitação aumenta o fluxo sanguíneo para áreas erógenas, causando o rubor involuntário. Sinal 8. A umidificação labial aumentada. Música Moore observou que mulheres excitadas lambem ou umedecem os lábios com uma frequência significativamente maior. Como identificar? Movimentos sutis da língua para umedecer os lábios a cada 2 ou 3 minutos. Por que é significativo? Durante a excitação, as membranas mucosas produzem mais umidade.
exigindo umidificação labial frequente. Sinal 9. Atenção muscular específica. Durante o desejo, certos grupos musculares se contraem involuntariamente. Músculos da mandíbula, pescoço e parte superior das coxas. Como identificar? A mandíbula dela parece ligeiramente tensa, os músculos do pescoço mais definidos, a postura geral mais ereta. Por que ocorre? A excitação prepara o corpo para a atividade física, tensionando músculos específicos. Sinal 10. O contato visual de triangulação. Moore identificou um padrão específico. Mulheres excitadas alternam o contato visual entre seus olhos e sua boca, num padrão triangular. Como identificar? O olhar dela se move dos seus olhos para sua boca e de volta, formando um triângulo invisível. Por que é revelador? Esse padrão indica um processamento simultâneo, tanto emocional quanto físico. Sinal 11. A vocalização inconsciente. Durante a excitação, as mulheres produzem microvocalizações, como suspiros suaves, mime, quase inaudíveis, ou mudanças no tom de voz. Como identificar? Sons vocais sutis que parecem escapar involuntariamente durante a conversa. Por que é significativo? Essas vocalizações emergem de centros cerebrais de excitação. Sinal 12. O reflexo de aproximação corporal. Moore documentou que mulheres excitadas reduzem inconscientemente a distância física, inclinando-se para frente ou dando passos imperceptíveis para mais perto. Como identificar? Ela se posiciona progressivamente mais próxima durante a interação, violando sutilmente o espaço pessoal normal. Por que ocorre? Durante o desejo, o cérebro busca maior proximidade física para facilitar um contato potencial. Sinal 13. A ativação do reflexo de preening, o sinal mais sutil, porém revelador. Durante a excitação, as mulheres se arrumam inconscientemente, ajustam a roupa, ajeitam o cabelo ou verificam sua aparência. Como identificar? Movimentos sutis de alto arranjo que parecem automáticos e inconscientes. Por que é poderoso? Este comportamento só aparece quando uma mulher deseja parecer atraente para alguém específico. A implementação estoica deste conhecimento. Princípio 1. Observação sem expectativa. O primeiro princípio estoico é observar esses sinais como informação, não como garantias. Como ensinava Marco Aurélio, observe constantemente que tudo nasce da mudança. Esses sinais indicam excitação, mas excitação não garante ação. Uma mulher pode estar genuinamente excitada, mas decidir não agir por múltiplas razões válidas. Princípio 2. Respeito pela autonomia. O segundo princípio estoico é usar essa informação para calibrar sua abordagem, não para pressionar. Como escrevia Sêneca, a liberdade é a única riqueza verdadeira. Se você detecta esses sinais, significa que há receptividade para uma escalada apropriada, não que você deve forçar resultados específicos. Princípio 3. Autenticidade acima da técnica. O terceiro princípio estoico é responder autenticamente à informação que recebe. Como apontava Epicteto, é impossível aprender aquilo que você acredita que já sabe. Se ela está mostrando sinais de desejo, sua resposta deve vir de seu próprio desejo genuíno, não de técnicas calculadas. O caso de transformação completa. Meu cliente, David, passou anos saindo com mulheres sem entender quando havia interesse real versus cortesia social. Após aprender esses 13 sinais, ele relatou uma mudança dramática em sua capacidade de calibração. É incrível. Ele me explicou 6 meses depois. Antes eu interpretava sorrisos amáveis como interesse sexual e perdia oportunidades reais quando as mulheres estavam genuinamente excitadas, mas sendo sutis. Agora consigo distinguir imediatamente entre profissionalismo cordial e desejo real. David começou a notar que havia perdido múltiplas oportunidades com mulheres que mostravam sinais claros de excitação, mas ele fora inexperiente demais para reconhecê-los. A perspectiva final estoica. Os estoicos compreendiam que a sabedoria vem de observar a realidade como ela é, não como desejamos que seja. Como escreveu Marco Aurélio, tudo o que é harmonioso para ti, ó universo, é harmonioso para mim. Estes 13 sinais permitem que você navegue nas interações com maior precisão.
evitando tanto interpretações equivocadas de cortesia quanto oportunidades perdidas com mulheres genuinamente interessadas. Ao dominar essa observação, você não apenas melhora seus relacionamentos românticos, mas desenvolve uma compreensão mais profunda da comunicação não verbal humana em todos os contextos. Não lhe prometo que reconhecer esses sinais garantirá sucesso romântico, mas lhe prometo isto: quando você puder distinguir entre amabilidade social e excitação real, navegará nas interações com as mulheres com uma confiança e precisão que nunca julgou possíveis. Antes de terminar, eu me pergunto: quantos sinais de desejo genuíno você tem ignorado? E você está preparado para a responsabilidade que vem com o poder de ler o que uma mulher está realmente sentindo? Algo para se pensar. Se você assistiu até aqui e compreendeu a importância de decifrar esses sinais, comente a palavra código para eu saber quem está realmente comprometido em aprimorar sua percepção.